Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sei que demorou muito tempo, mas esse finalmente é um vídeo sobre o que eu entendi da pregação de domingo. Com todo o acontecimento da pandemia e das novas restrições para as igrejas, nós tivemos que voltar ao modelo do ano passado de cultos, ou seja, cultos online. Isso me fez repensar se eu continuaria com esse quadro, porque é muito difícil a gente acompanhar as pregações online. Em casa a gente tem muito mais distrações do que na igreja, e na igreja, o momento da palavra, nós estamos completamente focados naquele momento. É muito difícil ter algo que possa desviar o nosso foco, só se a gente realmente quiser. Agora, em casa é diferente, porque nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos obrigações que de repente não cumprimos. Por exemplo, se você tinha a obrigação ou a tarefa de lavar a louça e você não fez isso a tempo do culto, você só vai fazer quando o culto acabar. Mas quando você está em casa e o culto pode ser conciliado com outras coisas, fica mais complicado prestar atenção, não é? Mas foi justamente por esse motivo que eu pensei, bom, se eu tenho essa dificuldade, outras pessoas também devem ter, então esse quadro precisa continuar. E aí, justamente por causa disso, hoje estamos com esse vídeo. A pregação de domingo da minha igreja foi em João, no capítulo 11 e versículo 11. O título que o pregador deu foi Amigos em busca do seu amigo. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida que fala a respeito de Lázaro, Maria e Marta. Mais especificamente sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Essa história é muito curiosa, especificamente porque, na minha opinião, mostra um lado de Jesus muito específico, muito carismático, muito humano. Mostra Jesus chorando e por várias vezes fala que Jesus amava aquela família. O pregador colocou alguns pontos específicos, pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar com você. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a Bíblia fala que a família de Lázaro era uma família abastada, ou seja, eles tinham grandes condições financeiras. Uma das coisas que nos comprova isso é que quando Jesus ia para Betânia, Jesus sempre ficava hospedado na casa de Lázaro. E Jesus nunca andava sozinho, ele sempre estava com os 12 discípulos. Então a casa de Lázaro tinha que ser suficientemente grande para caber Jesus e os 12 discípulos, ou seja, 13 pessoas mais as 3 que já moravam na casa. Outra coisa curiosa sobre essa família é que Maria foi a mulher de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Então eles tinham experiências com Jesus que iam um pouco além de apenas gostar da companhia de Jesus. Eles já tinham aproveitado benefícios divinos de estar com Jesus e gostavam da sua presença como ser humano. Mas apesar de serem abastados, existe um momento em que Lázaro fica doente e a riqueza não consegue, mais uma vez, vencer as limitações daquela época. É interessante porque recentemente eu estava assistindo um documentário chamado O Código Bill Gates, e ele conta a trajetória de Bill Gates. No começo da carreira, ele propõe uma ideia inovadora para salvar vidas baseada em uma notícia que ele viu. Na notícia, dizia que muitas crianças morriam de diarreia em um determinado local. Então a esposa de Bill Gates faz uma reflexão muito interessante. Ela diz que ela e nenhuma das amigas dela tiveram que passar por uma dificuldade ou pelo medo de que algum dos filhos tivessem diarreia. Porque se eles tivessem, ela sabia que era apenas levar à farmácia ou levar ao hospital e a criança seria medicada e tudo ficaria bem. Mas, naquele lugar específico do mundo, uma diarreia poderia ser mortal. Às vezes a gente se esquece de como as coisas eram diferentes antigamente. Antigamente uma gripe poderia matar, a tecnologia era bem mais limitada. Então, por mais que Lázaro fosse rico, muitas vezes a riqueza daquela época não era suficiente para comprar cura, comprar auxílio, porque a tecnologia da época não acompanhava. Então, as irmãs de Lázaro chamam Jesus, porque elas sabiam que se Jesus chegasse lá, Lázaro iria ficar curado. O segundo ponto que o pregador colocou foi que naquela época poderia ser muito difícil encontrar Jesus, mas o mensageiro de Marta e Maria o encontrou facilmente.
Segundo o pregador, isso aconteceu porque os amigos sabem onde o seu amigo está. E parando para refletir na nossa vida, isso é muito verdade. Se por algum motivo eu sumir, é mais provável você me procurar ou pedir notícias minhas para os meus amigos e para os meus familiares do que para qualquer outra pessoa. O pregador também fez o paralelo nesse ponto com Mateus 6,6, onde diz: "Mas tu, quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta, e o seu pai, que vem em secreto, te ouvirá." Então, ele disse com isso que hoje em dia é muito mais fácil encontrar Jesus do que antigamente. Porque antigamente, na época da vida de Jesus, ele estava restrito a condições humanas. Apesar de ser Deus, ele tinha as suas limitações físicas. Jesus não tinha os atributos inerentes de Deus, como a onipotência, a onipresença e a onisciência. Jesus se limitava a um corpo para estar presente nos lugares, então ele não era onipresente. Hoje, com o Senhor Jesus Cristo glorificado e ressurreto, ele tem todo o poder sobre a terra, o céu e as potestades, sobre tudo. Então, para nós encontrarmos o nosso Senhor, é apenas nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que está em secreto. O terceiro e último ponto que o pregador colocou, que foi um ponto muito interessante, é que, quando o mensageiro chega, Jesus responde para ele o seguinte: essa doença não é para a morte. E aí é muito interessante, porque o pregador me fez refletir a respeito de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando o mensageiro chega para dar a notícia, a boa notícia que Jesus comunicou para ele, para Maria e Marta, Lázaro já estava morto. Então pensa você como sendo o mensageiro que ouviu de Jesus que Lázaro não iria morrer. E você chega todo feliz para contar para as irmãs e diz: Jesus disse que Lázaro não vai morrer. E elas dizem: mas ele já morreu. Pensa a confusão na cabeça dos mensageiros e das irmãs de Lázaro. Naquele momento, parecia que Jesus estava mais sendo otimista do que liberando uma palavra profética. No final das contas, quando Jesus chega e diz para a irmã de Lázaro que Lázaro iria ressuscitar, ela diz: sim, Senhor, eu sei que no dia da sua vinda ele vai ressuscitar. Ou seja, mais uma vez, ela acha que Jesus está falando do coração, que Jesus está falando de uma forma sentimental. Jesus estava falando sobre uma verdade concreta, mas elas estavam tão sem esperança que elas acreditavam que aquilo ali era apenas uma palavra de conforto. Nem mesmo os discípulos entendiam o que é que Jesus iria fazer lá. Porque quando Jesus diz que Lázaro está dormindo, os discípulos pensam que ele está falando de um sono e falam: bom, se ele está dormindo, nós não temos o que fazer lá. Mas Jesus então fala claramente com eles e diz: ele morreu. O que me contenta é que eu não estava lá para que vocês sejam edificados. Então, o único motivo de alegria que Jesus encontrava naquele momento era que, com a ausência dele e com a morte de Lázaro, a vida de outras pessoas poderia ser edificada pelo milagre da ressurreição. Qual foi o meu principal pensamento e a minha principal conclusão dessa pregação? Bem, a principal mensagem que eu tirei disso foi que a família era amiga de Jesus e eles sabiam onde Jesus estava. Jesus era seguido por muitas multidões, a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz também que essas multidões muitas vezes seguiam Jesus pelo que ele podia oferecer, seja pelo alimento ou seja pelo milagre. Eles seguiam Jesus pelo que Jesus podia oferecer. Então eles estavam sempre atrás de Jesus para ganhar algo. Aquela família já amava Jesus e queria a presença dele. E quando eles precisaram, eles tinham um amigo de fácil acesso. Isso me faz entender que a gente não pode ser o tipo de pessoa que segue apenas a Jesus. Temos que ser amigos dele, querer primeiramente a ele, querer primeiramente a presença dele. E assim, quando nós necessitarmos de alguma coisa, nós utilizaremos o benefício de ter Jesus junto conosco apenas como um complemento e não como o principal motivo que faz a gente seguir ele. Foi isso que eu entendi dessa pregação de domingo e eu espero que você tenha entendido alguma coisa também e que Deus tenha falado ao seu coração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para você receber mais conteúdos assim. E se você acha que isso pode ser útil para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu espero vocês no próximo devocional, no vídeo que sai sábado. Um beijo e tchau!
have